Bem, agora vamos tentar fazer uma reflexão mais direcionada, dois exemplos que talvez possam trazer alguma dúvida no que diz respeito à caracterização da forma de concurso e de como se poderia aplicar as informações que nós já trabalhamos nos vídeos anteriores. O primeiro exemplo, então, que eu quero discutir diz respeito à conduta do indivíduo que entra no ônibus e anuncia um assalto e com uma arma ameaça ao mesmo tempo todas as pessoas, todos os passageiros, e recolhe de cada uma delas alguns ou todos os pertences que carregam consigo. Essa situação comum, cotidiana, lamentavelmente das grandes cidades, e ainda assim evidencia muitas vezes que o indivíduo que desce desse ônibus acaba, pouco tempo depois, entrando num segundo ônibus, praticando a mesma conduta, realizando uma ameaça coletiva e fazendo novamente o recolhimento dos pertences das pessoas com base naquela única ameaça. E ele pode repetir isso várias vezes. Bem, essa situação, na minha maneira de entender, caracteriza em cada ônibus, um concurso formal, porque é uma ação só, mas impróprio, porque na medida em que o indivíduo visualiza as vítimas da sua ação e recolhe pertences que ele percebe individualmente relacionados a cada uma das vítimas, ele demonstra desígnios autônomos. Então, apesar de, no interior de um ônibus, ele recolher pertence de várias pessoas, ali nós devemos caracterizar um concurso formal, porque é uma ação de violência ou grave ameaça única, dirigida a todos indistintamente, mas com uma intenção que vai identificar cada uma das pessoas. Bem, aí nós temos como resposta, na segunda parte do artigo 70, que o juiz aplique pena para cada crime que foi realizado em relação a cada vítima que teve bens subtraídos. Então, nós teríamos um concurso formal, com a resposta de concurso material, somatório das penas. Bem, depois nós temos que refletir sobre o segundo e o terceiro ônibus. Para a caracterização do concurso formal, eu percebi um só comportamento, uma só conduta. Por isso que eu identifiquei o concurso formal. Ele é impróprio porque ele tem a satisfeita exigência de ser crime doloso e porque há desígnios autônomos. Quando ele desce do ônibus, aquele contexto de comportamento acaba. Então, passado um tempo, ele entra no segundo ônibus e realiza a conduta de novo. Então, em relação a esses vários ônibus, eu vou identificar várias ações, várias condutas, o que me permitiria reconhecer o crime continuado. Porque o crime continuado tem como premissa que uma ação comece e acabe, depois outra comece e acabe, a repetição da anterior, e uma outra comece e acabe novamente, a repetição da anterior. E eu, então, visualizo a satisfação desse requisito quando eu vejo que o sujeito entra em vários ônibus. Bem, mas o que se repete é um concurso formal impróprio, o que me exige fazer uma reflexão que não tem uma resposta correta na legislação, que não previu a possibilidade de nós termos um crime continuado de crimes que estão envolvidos num concurso
formal e impróprio. Se nós formos examinar os requisitos, é pressuposto do crime continuado que exista a multiplicidade de condutas. A multiplicidade de condutas só acontece depois que se encerra cada um dos crimes praticados, o conjunto de crimes que são praticados em concurso formal e impróprio. Então, me parece que a interpretação mais adequada, nesse contexto em que não há uma definição legal, e vejam, isso seria o adequado, o esperado, o que uma reforma penal poderia contribuir, de que a repetição se dá em relação aos conjuntos de crimes que se estabelecem em cada concurso formal e impróprio. Então, eu tenho um ônibus, vários crimes, somados uma definição de pena. O segundo ônibus, vários crimes, como o concurso é impróprio, formal e impróprio, eu vou fazer o somatório, eu tenho agora o segundo fator do meu crime continuado. O terceiro ônibus, eu tenho vários crimes, o somatório de todos os que ocorreram ali, e eu tenho, então, um terceiro fator. Então, na minha interpretação, a maneira correta de resolver esse problema seria o seguinte: eu vou reconhecer o crime continuado envolvendo os crimes em concurso formal e impróprio. Eu não vou fazer distinção para colocar na consideração de crime continuado um crime isolado, ou cada crime isolado dentro do ônibus, porque eles foram realizados na perspectiva de uma só ação. E nessa lógica, uma só ação não me permite caracterizar crime continuado. O artigo 71 diz, mediante mais de uma ação ou omissão. Então, eu preciso identificar mais de uma ação ou omissão. E só vou identificar isso quando houver a repetição da conduta no segundo ônibus, no terceiro ônibus, no quarto ônibus. Então, me parece que a resposta correta a ser dada seria no sentido, então, de somatório das penas do primeiro ônibus, um primeiro fato considerado em conjunto. Somatório das penas do segundo ônibus, o segundo fator, e assim sucessivamente. Eu identifico qual desses conjuntos teria sido mais grave, ou se houver identidade entre eles, qualquer deles, e aí aplicaria a regra do artigo 71, parágrafo único. Ou seja, poderia aumentar a pena desse conjunto que eu estou identificando como conjunto mais grave até o triplo, se isso não ficar pior do que o somatório dos conjuntos que integram a continuidade. Eu espero ter sido claro na construção, que é uma combinação, que decorre de uma combinação dos institutos da parte geral, que não tem, digamos, uma solução expressa na lei. Outro exemplo, que parece que também é bastante comum no cotidiano e que talvez dê alguma dificuldade, os crimes que são cometidos contra várias pessoas em um mesmo ambiente. Vamos imaginar que o indivíduo entre à noite em um escritório e ele consiga, então, perceber que existem objetos distribuídos em salas diferentes. E ele, então, furta o computador de uma sala, depois o computador da outra sala, um dinheiro que está numa gaveta de uma outra sala. E se ele consegue perceber que cada sala
define um âmbito de trabalho, um espaço de trabalho de uma pessoa diferente, ele tem a intenção de furtar os objetos que são identificados como de proprietários distintos. Parece que a mesma lógica se apresenta quando o indivíduo entra numa casa e furta um eletrônico que tem toda a característica de pertencer a uma adolescente, uma menina, porque ele é de determinada cor e está no quarto, que é do quarto da menina, e depois ele entra no outro quarto, e aí o quarto é da cama de casal, que se pode presumir que seja dos pais daquele casal ali, e que ele então subtrai dinheiro que está na outra gaveta, e ele possa perceber que ele acaba subtraindo de pessoas diferentes. Como o indivíduo entra no mesmo ambiente e começa a realizar aquelas subtrações, é possível identificar que se esteja praticando uma única ação. Entrou no ambiente, está saindo do ambiente com os objetos subtraídos. Mas quando ele percebe que há uma multiplicidade, uma diversidade de proprietários, de pessoas atingidas pela ação dele, é possível, então, reconhecer o desígnio autônomo, o crime doloso e o desígnio autônomo. Então, nos dois casos, diria, a minha interpretação seria de que houve crime de furto, uma ação só, concurso formal, formal impróprio, que traria como resposta o somatório das penas, considerando crimes praticados contra vítimas diferentes. Nesse caso, o furto, como não se visualiza o exercício de meio violento contra a pessoa, ainda que sejam vítimas diferentes, nós teríamos que aplicar uma regra mais branda, que seria a regra do caput, que manda fazer um aumento menor, não um aumento até o triplo do parágrafo, mas o aumento que vem previsto no caput. Bem, com esses dois exemplos, eu espero poder estimulá-los a refletir sobre as dificuldades do caso concreto, para que possamos aplicar esses institutos do concurso de crimes com as previsões do Código Penal. Obrigado pela atenção aí.